Oi, crianças, tudo bem? Vamos hoje ler o nosso quarto capítulo. O nome dele é O Sino e o Martelo. Vamos relembrar um pouquinho do capítulo passado, né? No nosso capítulo passado, o Diggory foi atrás da Polly. E daí ele chegou num lugar que era muito calmo. E era tão calmo, tão assim, parecendo que era um sonho, que ele se esqueceu até de quem que ele era, né? E daí ele ficou lá olhando e era tão diferente aquele lugar, ele parecia que ele via as árvores crescendo assim. Ele é como se ele sentisse a natureza naquele lugar. E de repente ele estava lá assim, quase dormindo, de tão calmo que era, e daí ele viu uma menina. Aí ele ficou olhando a menina, mas ele estava tão calmo que ele nem quis falar com a menina. A menina que veio falar com ele. E daí a menina falou, quem é você? E daí eles não lembravam um do outro, não sabiam o que estava acontecendo. Aí ela falou, eu acho que eu estive aqui desde sempre, eu acho que eu, tipo assim, como se eu sempre morei aqui. Aí o Diggory também falou, eu também sempre morei aqui, sim. E ela falou, não, eu vi você saindo daquele lago ali agora. Aí eles ficaram assim, estranharam aquilo. Aí eles começaram a conversar. E daí, por fim, eles lembraram tudo o que aconteceu lá na casa do professor André. E daí, eles começaram a entender mais ou menos como é que funcionava aquele mundo ali. O Diggory explicou que o tio André tinha enganado a Polly e que tinha os anéis e que agora eles podiam voltar para casa. Aí, eles perceberam que o bosque era cheio de lagos e que o Diggory tinha saído de um lago. Então aquele lago era para o nosso planeta. Mas existiam outros lagos lá que fazia sentido assim, né? Que se aquele lago tinha um planeta, então cada um tinha o seu próprio mundo. E daí eles falaram assim, então será que não seria divertido a gente explorar esses outros mundos, né? Eu acho que eu também ia querer explorar, imagina, isso é uma descoberta muito grande, né? Eles iam perder essa oportunidade? Incrível! Porque se eles voltassem lá, a Polly até falou, né? O professor vai tomar... Aliás, o Diggory falou que o professor ia tomar os anéis deles e daí ia acabar tudo a aventura, né? Porque o professor, ele é arrogante, mesquinho, então ele ia querer ele falar sobre o mundo. Ele queria ele, tipo assim, monopolizar, só pertencia a ele os anéis, né? Então as crianças iam ser descartadas, elas não eram mais úteis para o que ele queria. E daí eles discutiram e tal, e a Polly, não, você tá doida? A gente nem sabe se vai dar certo isso de ir para os outros mundos. Aí eles fizeram um teste. Eles foram até a metade do caminho para o nosso mundo e daí trocaram de anéis. Daí quando eles viram que dava certo o anel verde que levava eles para casa, aí eles falaram, então agora a gente vai tentar ir para os outros mundos. E acabou o nosso capítulo aí. Eles pegaram, colocaram os anéis, deram as mãos e pularam num lago diferente. E contaram. 1, 2, 3, já! E daí acabou. Então esse vai ser sobre o que vai acontecer agora no nosso próximo capítulo. O nome do capítulo é O Sino e o Martelo. Não pode haver dúvidas sobre a magia dessa vez. Lá se foram aqueles emboléus, primeiramente através da escuridão e depois através de um turbilhão de formas em movimento. Formas que podiam ser quase tudo o que se pode imaginar. Foi ficando mais claro. De repente, sentiram que estavam em cima de algo sólido. Um instante mais e as coisas ficaram em foco. Já podiam distingui-las. Que lugar mais estranho, falou Diggory olhando em volta. Eu não estou gostando nada daqui, disse Polly com um tremor. Antes de tudo, chamou-lhes a atenção a luz. Não era nada parecida com a nossa luz do sol. E não era nada como luz elétrica, ou de lampiões, ou de velas, de qualquer outra luz que já tivessem visto. Era uma luz tristonha, meio avermelhada, nada comunicativa, uma luz parada. Então vocês imaginem assim, uma luz escura, vamos imaginar assim.
Estavam numa superfície plana e pavimentada. Pavimentada quer dizer assim asfalto, tá? Como se tivesse um chão, assim. Era alguma coisa fabricada, não era chão de terra. Com grandes edifícios ao redor. Era uma espécie de pátio. O céu era de uma escuridão fora do comum, de um azul quase preto. Que clima mais engraçado, disse Diggory. Será que chegamos na horinha de uma tempestade? Ou de um eclipse? Eu não estou gostando nem um pouquinho, repetiu Polly. Estavam cochichando, mesmo sem saber por quê, e continuavam de mãos dadas, também sem saber o motivo. As paredes ao redor do pátio eram muito altas, como janelões sem vidraça. Arcos sobre colunas cobriam bocas escuras como túneis na estrada de ferro. Fazia frio. A pedra das construções parecia vermelha, mas devia ser o reflexo da luz esquisita. Evidentemente, era um lugar muito antigo. Muitas das pedras que pavimentavam o pátio estavam rachadas, e nenhuma delas se ajustava bem à outra. Um dos pórticos, em arco, estava atulhado de destroços. Um pórtico é uma passagem, é como se fosse uma porta que dá para um túnel, tá? As crianças deram várias voltas, examinando os recantos do pátio. Tinham medo de que alguém ou alguma coisa se espreitasse quando estivessem de costas. Acha que existe alguém aqui? Perguntou Diggory, tomando coragem. Acho que não, está tudo em ruínas. Não ouvimos nenhum barulhinho até agora. Vamos ficar quietos e prestar atenção, sugeriu Diggory. Apuraram então os ouvidos, mas a única coisa que ouviram foi o bate-bate do coração. O lugar era no mínimo tão silencioso como o silencioso bosque entre os dois mundos. Mas era um silêncio diferente. A calma do bosque era cálida. Quem lembra o que significa cálida? Cálida significa quente, quentinho. Como se fosse a água que a gente toma banho, assim, no frio, quentinho. E cheia de vida. Assim era lá no bosque. Quase se podiam ouvir as árvores crescendo. Ali, nesse lugar, ao contrário, era um silêncio morto, gelado e vazio. Não dava para imaginar uma planta crescendo. Vou mostrar aqui para vocês como é que eram as construções. Tudo cheio de destroços. Isso aqui que eu falei, é um pórtico. É uma porta. E aqui é o calçamento pavimentado. Esse é um tipo de pavimento. Vamos para casa, disse Polly. Mas ainda não vimos nada, protestou Diggory. Já estamos aqui, vamos dar uma espiada. Aposto que não há nada que interesse nesse lugar, disse Polly. Ora bolas, que graça encontrar um anel mágico que leva a gente a outros mundos se você tem medo quando chega lá e quer dar para trás. Quem está falando em dar para trás? Protestou Polly, largando a mão de Diggory. Só quis dizer que você não parece muito entusiasmada, disse o Diggory. Pois fique sabendo que eu vou aonde você for, respondeu Polly. Além do mais, a gente pode cair fora quando quiser, falou o Diggory. Vamos pôr os anéis no bolso esquerdo. Não podemos esquecer que os amarelos estão no bolso direito. Pode ficar com a mão pertinho do bolso, mas não meta o dedo lá dentro. É tocar no amarelo e a gente some. Fizeram assim e caminharam para um pórtico, ou seja, aquela porta, né? Enorme, que dava para o interior de um dos edifícios. Quando chegaram perto, viram que lá dentro não era tão escuro quanto tinham pensado. A vasta sala, apenumbrada, quer dizer, meio escura assim, estava vazia, mas no lado mais distante erguia-se uma fileira de colunas com arcos interligados. Dos arcos jorrava a mesma luz fatigante, ou seja, uma luz assim que deixava você cansado. Atravessaram o salão com muito cuidado, temendo encontrar no chão um buraco ou uma coisa pior. Quando afinal chegaram do outro lado, cruzaram os arcos e se viram em outro pátio ainda maior.
Aquilo não parece muito seguro, disse Polly, apontando para um lugar onde a parede fazia uma barriga, como se estivesse pronta para desabar no pátio. Em certo ponto, faltava uma coluna entre os dois arcos. Era evidente que o lugar estava abandonado há centenas, talvez milhares de anos. Se aguentou até agora, acho que aguenta mais um pouco, disse Diggory. Mas o jeito é não fazer barulho. Você sabe que um barulhinho pode causar um desabamento, como nas avalanches de neve dos Alpes. Passaram do pátio a um outro pórtico, outra porta. De lá a uma escadaria. Desta a uma fileira de salões, uns depois dos outros, até que se sentiram tontos. Tão vastos e tão grandes, né? Eram as dimensões de tudo. Estavam sempre imaginando que iriam encontrar ar livre, na esperança de ver, afinal, que espécie de região circundava o enorme palácio. Mas só encontravam pátio depois de pátio. Então, evidentemente que eles estavam num tipo de castelo, né? Eu falei que o pórtico é um tipo de porta, né? O que diferencia uma porta de um pórtico? Um pórtico não tem porta, ele é só um buraco mesmo, tá? Pra vocês, assim, saberem mais ou menos. Devia ter sido uma beleza de lugar quando as pessoas ali viviam. Num dos pátios havia um chafariz, com um grande monstro de pedra, de asas abertas e boca escancarada, aberta assim, mostrando os dentes. Embaixo, a larga bacia de pedra, que em outros tempos devia aparar a água, estava mais seca do que um osso ao sol. Em outros lugares, restavam galhos secos de uma espécie de trepadeira, que se enroscava pelas colunas e chegava a derrubar algumas. Mas as trepadeiras estavam mortas há muito tempo. Não havia formigas, nem aranhas, nem qualquer dessas criaturinhas que costumam viver nas ruínas. E entre as fendas das lajes partidas, nada de capim e nem de musgo. Era tão lúgubre e monótono que também Diggory começou a pensar que talvez fosse melhor colocar o anel amarelo e partir de volta para a verde e cálida floresta do lugar intermediário. Ou seja, o bosque entre dois mundos, né? Foi quando chegaram a uma enorme porta de folhas duplas. Então é uma porta mesmo com porta, né? Feita de um metal que poderia ser ouro. Entreaberta, era um convite a uma olhadela. Os dois olharam e recuaram para tomar fôlego, pois ali finalmente havia algo digno de ser visto. Por um instante, acharam que o salão estivesse cheio de gente. Centenas de pessoas, todas sentadas impecavelmente imóveis. Diggory e Polly também ficaram impecavelmente imóveis por muito tempo, de olhos fixos lá dentro. Por fim, chegaram à conclusão de que as criaturas que estavam contemplando não eram reais. Não passava entre elas o menor sopro de vida. Pareciam estátuas de cera, a mais perfeita que já existiu. Estátua de cera. Dessa vez, Polly tomou a dianteira. Havia na sala uma coisa muito mais interessante para ela do que para Diggory. As figuras usavam roupas deslumbrantes. Quem gostasse de roupagens bonitas não podia resistir à tentação de chegar mais perto. E o resplendor daquelas cores tornava a sala não propriamente animada ou animadora, mas de certo modo suntuosa e majestosa. Depois do vazio e do pó das outras salas, contava com um número maior de janelas e era bem mais clara. Mal posso descrever as roupagens. Todas as figuras envergavam mantos e usavam coroas. Os mantos eram rubros. Rubro é vermelho, tá? E cinza prateados, ou púrpuros. Desculpa, purpúreos, é roxo, tá? Com vívidos tons verdes, bordados com desenhos de flores e de estranhos animais. Pedras preciosas de tamanhos aberrantes refulgiam nas coroas, brilhavam nas coroas, nos colares e nos cintos. Olha só. Deixa eu ver aqui.
aqui, se vai pegar certinho. Tá pegando fogo. Então, a gente tem aqui um monte de reis e rainhas, aparentemente, né? Não focou, mas outra hora eu coloco lá no começo do vídeo. Eram pessoas, assim, importantes, né? Não entendo. É como esses tecidos não apodreceram há muito tempo, disse Polly. Magia, murmurou Diggory. Não está sentindo o encantamento? Eu percebi logo que cheguei. O mais barato desses vestidos custaria um dinheirão em Londres, disse a Polly. Mas Diggory estava mais interessado nas fisionomias. O que é fisionomia? É a expressão que tem no rosto das pessoas, tá? A gente chama isso de fisionomia. Não é o rosto delas, é a expressão que elas estão fazendo. Elas podem estar assustadas, podem estar tristes, felizes. Eram mesmo fisionomias dignas de ser olhadas. As figuras estavam sentadas em cadeiras de pedra nos dois lados da sala, deixando livre o espaço no meio. Parece boa gente, falou Diggory. Polly assentiu com a cabeça. As feições eram simpáticas. Homens e mulheres pareciam bondosos e inteligentes. Deviam descender de uma raça bonita. Mas à medida em que as crianças deram alguns passos na sala, aproximaram-se de faces bem diferentes. Rostos solenes. Para falar com aquelas figuras seria indispensável caprichar na gramática. Quanto mais avançaram um pouco, encontraram-se diante de faces das quais não gostaram nada. Eram rostos de expressão forte e orgulhosa, porém cruéis. Mais adiante, as feições pareciam ainda mais perversas. Um pouquinho mais e depararam-se com expressões mais terríveis ainda, e nem um pouco felizes. Rostos quase desesperados, como se as pessoas às quais pertencessem tivessem cometido e também sofrido coisas pavorosas. A última figura era a mais interessante, uma mulher muito alta. De fato, todas as figuras do salão eram mais altas do que as pessoas do nosso mundo. Vestida mais ricamente do que as outras e com um olhar tão aterrador e soberbo que quase tirava o fôlego. Essa era a última figura, a figura da mulher. Apesar disso, era bela. Muitos anos depois, já velho, Diggory chegou a dizer que nunca vira mulher mais bela em toda a sua vida. É preciso dizer, no entanto, que Polly, por sua vez, sempre afirmou não ter visto nela nada de especialmente bonito. Depois da mulher, havia uma porção de cadeiras vazias, como se o salão tivesse sido projetado para um número bem maior de imagens, ou de pessoas, né? Daria um doce para saber a história que está por trás disso, falou Diggory. Vamos dar uma espiadinha naquela coisa no meio da sala. A coisa não era propriamente uma mesa. Era uma coluna quebrada com 1 metro de altura. Em cima ficava um pequeno arco dourado, do qual pendia um pequeno sino dourado, de ouro. Ao lado encontrava-se um martelinho de ouro também. Estou pensando, disse Diggory. Acho que tem alguma coisa escrita aqui, interrompeu Polly, agachando-se e olhando um canto da coluna. Puxa, é mesmo, mas a gente não sabe a língua deles. Será que não? Tenho as minhas dúvidas. Ambos olharam com os olhos. Era de fato estranhos os caracteres sulcados na pedra. Caracteres, tipo assim, são símbolos que a gente usa para escrever na nossa língua. Então, o inglês e o português usa esse tipo de caracteres que a gente lê. Mas se a gente vai pegar, por exemplo, o japonês ou o chinês, eles usam outros símbolos. E esses símbolos desse idioma deles estavam esculpidos na pedra. É isso que significa sulcados, tá? E eles olharam para aqueles caracteres estranhos escritos na pedra. Mas então o inesperado aconteceu. Embora o talhe dos caracteres não se alterasse, os dois perceberam que aos poucos, à medida que olhavam, iam tornando-se capazes de entendê-los. O encantamento começava a agir.
Logo já sabiam o que estava escrito na coluna. O estilo devia ser melhor, mas o sentido dos dizeres era o seguinte: ousado aventureiro, decida de uma vez. Faça o sino vibrar e aguarde o perigo. Ou acabe louco de tanto pensar. Se eu tivesse tocado, o que teria acontecido? Eu aqui não entro nessa, disse Polly. Não quero ver perigo nenhum. Não adianta, Polly, respondeu Diggory. Não está vendo que agora é tarde demais? Já caímos nessa. A gente vai passar a vida pensando o que teria acontecido se não tivesse tocado o sino. Eu aqui não quero ficar louco pensando a vida inteira nisso. Eu não. Ai, não seja bobo. Que interesse pode ter o que teria acontecido? Aí o Diggory respondeu. Quem chegou até esse ponto não tem mais saída. Ou toca o sino ou fica maluco. Esse é o encantamento, você não entende? Ai, eu já estou ficando muito empolgado. Eu não estou sentindo nada, disse Polly meio zangada. E nem acredito na sua empolgação. É fita sua, tipo assim, é fingimento seu. É porque você é mulher, e mulher só quer saber de intriga e de fofoca e sobre namorados. Você ficou igualzinha a seu tio quando disse isso, disse a Polly. Por que está fugindo do assunto, disse ele. Estávamos falando sobre... Você está falando igualzinho a um homem, disse Polly, num tom de gente adulta, e acrescentou. No seu próprio tom. E não vai dizer que eu também falo como uma mulher. Não vá bancar o relógio de repetição. Nunca me passaria pela cabeça chamar de mulher uma garotinha como você, disse Diggory com arrogância. Ah, quer dizer que eu sou uma garotinha, Polly? Agora estava mesmo furiosa. Pois não precisa mais se incomodar de acompanhar essa garotinha. Chega! Eu estou cheia desse lugar. Estou farta de você também, seu bestalhão, seu teimoso, seu burro. Nada disso, gritou o Diggory, num tom ainda mais rude do que pretendia, pois acabara de ver Polly enfiando a mão no bolso para agarrar o anel amarelo. De maneira nenhuma, vou desculpar o que ele fez em seguida. Só posso dizer que Diggory se arrependeu muito depois. Antes que a mão de Polly chegasse ao bolso, ele agarrou-lhe o pulso, a mão, né? Dando-lhe uma torcida, defendendo-se da outra mão da menina, com o cotovelo. Pegou o martelinho e deu no sino de ouro uma bonita martelada. Depois soltou a pobre Polly e ficaram um olhando para o outro, respirando com dificuldade. Polly já começava a chorar, não de medo, nem de dor, mas de pura e forte raiva. Dentro de 2 segundos, no entanto, os acontecimentos iam varrendo seus corações qualquer ressentimentos. Logo ao ser golpeado, o sino dera uma nota, a doce nota que se podia esperar de um sino de ouro. Mas o som, em vez de ir morrendo, continuou e continuou mais forte. No fim de 1 minuto, era 2 vezes mais alto do que no início. Daí a pouco estava tão alto que eles, se em vez de permanecerem de boca aberta tivessem falado alguma coisa, não poderiam conversar. E o som foi ficando mais forte, sempre a mesma nota, no mesmo tempo suave e terrível. Por fim, todo o ar contido no salão vibrava com o som, e podiam perceber que as pedras tremiam sob seus pés. Em seguida, um outro som entrou na sala. Um barulho confuso e desastroso, como um trem ao longe a princípio, e depois como um baque de uma árvore caindo. Finalmente, com um estardalhaço, ou seja, uma espécie de escândalo, grandes blocos de alvenaria, ou de tijolos, se vocês acharem mais fácil, desmoronaram em volta deles, e as paredes tremeram. O ruído do sino parou, e as nuvens de poeira sumiram. Tudo voltou à antiga quietude. Nunca se descobriu se o desabamento do teto era devido à feitiçaria ou se o insuportável som do sino estava acima dos limites toleráveis por aquelas paredes vacilantes. Que tal? Acho que agora você está satisfeito, disse Polly. Bom, de qualquer jeito já acabou. E pensaram que tinha acabado mesmo, mas nunca estiveram tão enganados em toda a sua vida. E esse é o final do nosso capítulo 4. E aí?
Nos capítulos passados eu falei que o Digory era corajoso, né? Aí eu falei que ele não podia ser copiado em todas as coisas, né? Ele, em vez de conversar com a Polly para eles discutirem o que eles iam fazer, ele resolveu puxar ela, bater nela, né? Ele torceu o braço dela, então ele foi violento. E como o escritor já falou pra gente, ele vai se arrepender muito disso. E ele ser curioso desse jeito, ele ser bobo a esse ponto, né, de cair num feitiço que estava lá escrito naquela pedra, naquele mundo desconhecido, ele foi lá e resolveu arriscar tudo, né, de uma forma muito irresponsável. Quando a gente vai tomar uma decisão, a gente tem que pensar bem sobre o que vai fazer, né? A gente não pode ser afobado, né? E o Digory, pelo que a gente tá percebendo aqui no final do nosso capítulo, ele vai pagar um pouco caro pela essa decisão que ele tomou, né? E pensaram que tinha acabado mesmo, mas nunca estiveram tão enganados em toda a sua vida. Então eu espero vocês no nosso próximo capítulo para ver o que vai acontecer na nossa aventura, tá bom? Ó, beijo e até mais!